Boa noite, meu amigo Roberto. Itatiaia tem áudio e vídeo, por favor? Roberto, assim que você puder, dá um retorno para mim, por favor. Fátima Silva, por favor, dá um retorno para mim. Carla Loureiro Ventura, dá um retorno para mim, gente. Vê se tem áudio e vídeo, passa para mim. Fátima, Carla, áudio, vídeo. Ah, tá. Obrigado, gente. 4 minutos eu começo, tá? Sejam bem-vindos. Beleza, Roberto, nós estamos em 8 nesse momento. Obrigado pela presença de vocês. Boa noite. Em 3 minutos nós iniciamos, tá? Deixa eu só iniciar o compartilhamento do material aqui. Me dá um retorno, por favor, pessoal, no chat. Vocês estão vendo aí o Livro dos Espíritos, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal? Por favor, me dá um retorno. Eu vou até compartilhar de novo para vocês poderem ver, tá? Dá um retorno para mim. Fátima, Carla, Roberto. Beleza. 2 minutinhos para iniciarmos, então. Obrigado, gente. Obrigado, Carla. Obrigado, Fátima. 2 minutos, tá? Um minuto.
Só mais um minutinho que eu já começo, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Vou convidá-los a fecharmos os olhos por alguns instantes, visando diminuir ao máximo a nossa percepção do mundo exterior, porque diminuindo a percepção do mundo exterior, nós somos compelidos a olhar para dentro. Esse é o nosso objetivo. Vamos respirar profundamente, pausadamente, sentir a paz nos envolver, sentir os bons espíritos nos acolhendo, porque a partir do momento em que nós buscamos o estudo da doutrina espírita visando o aperfeiçoamento moral, com certeza os bons espíritos estarão conosco, sempre que estivermos bem intencionados. Daí Jesus dizer, onde 2 ou mais estivessem em meu nome, lá eu estarei também. Se alguém sentir alguma forma de desconforto, possivelmente advinda do plano espiritual, procure controlar-se, controle o seu pensamento, esteja focado no conteúdo da noite, de que forma esse conteúdo afeta a nossa vida e a nossa prática espírita. E vamos agradecer por esse momento de reflexão, por essa oportunidade, e rogar a Jesus que ele seja proveitoso na nossa transformação moral, mas ao mesmo tempo que seja agradável, que seja uma troca fraterna e que os bons espíritos consigam acolher a todos nós. Na verdade, que nós consigamos estar sintonizados com eles, simpáticos a eles. E é nessa expectativa que nós pedimos permissão maior para iniciarmos o estudo dessa noite. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, meus amigos. Que Deus nos abençoe e nos conserve na sua paz. Queria agradecer o convite que nos foi feito pelo Roberto para a gente retornar, ainda que virtualmente, né, ao Centro Espírita Francisco Cândido Xavier de Itatiaia, para conversarmos um pouquinho sobre o conhecimento espírita, para compartilharmos a bênção do conhecimento espírita. A bênção do conhecimento que liberta, como nos ensina Jesus no chamado Novo Testamento, dizendo que nós conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. Então, bendita doutrina espírita que nos reúne nessa noite, para conversarmos um pouquinho, como vocês estão vendo aí, num bannerzinho passando logo abaixo do meu nome, sobre a obsessão no cotidiano. Por que que nós fizemos questão de chamar esse tema de obsessão no cotidiano? Porque às vezes nós confundimos a obsessão que afeta a todos nós com a obsessão específica do exercício mediúnico. E aqui nós vamos precisar fazer uma diferenciação, tá? O Livro dos Médiuns vai tratar dessa obsessão, dessa específica para o exercício mediúnico, no capítulo 23 dessa mesma obra que você conhece como o Livro dos Médiuns. Como o Livro dos Médiuns ele é um livro para orientar a prática mediúnica, nós acreditamos que a obsessão descrita ali no capítulo 23, aqueles graus de obsessão, obsessão simples, fascinação e subjugação, sejam graus de obsessão específicos para o exercício mediúnico. Agora, você sabe e eu também que nem todo mundo tem a mediunidade mais aflorada, que é o que o movimento costuma chamar de mediunidade ostensiva. Lembrando que Allan Kardec vai usar o termo médium em 2 sentidos, também no Livro dos Médiuns, no item 159. Num primeiro momento ele vai usar a generalidade. Todo aquele que sente, num grau qualquer, é por esse fato, por sentir em qualquer grau, a influência dos espíritos,
médium. Ou seja, todo aquele que interage em qualquer grau com o plano espiritual é médium. Ok? Então ele está partindo da generalidade. Por que nós somos todos médiuns? Fica fácil de você entender esse conceito se você pensar junto comigo agora que, embora estejamos encarnados, embora estejamos portando um corpo físico e militando pelas fileiras evolutivas do plano físico, você não deixou de ser um espírito imortal. Essencialmente, você é um espírito encarnado. E aqui nós precisamos discutir um conceito importantíssimo. O corpo, durante a nossa encarnação, ele é um limitador. Ou seja, se você estivesse desencarnado e eu também, bastaria pensar e nós nos deslocaríamos com a velocidade do pensamento, porque tem um conceito que nem todo mundo entendeu. A nossa noção de espaço e tempo, ela é específica para o plano físico. E Kardec vai dizer que, em geral, os espíritos imperfeitos, quando estão desencarnados e vão relatar o plano espiritual, eles misturam. Eles confundem os conceitos do plano espiritual com os conceitos do plano físico, aos quais eles ainda estão apegados. Mas, se nós estivéssemos desencarnados, bastaria pensar e a gente automaticamente estaria nesse outro lugar, nessa outra situação. Enquanto que você e eu encarnados, a gente tem que pensar no lugar. O que vai fazer lá? De que forma eu vou me deslocar até lá? Se eu vou a pé, se eu vou de bicicleta, se eu vou de moto, se eu vou de carro, se eu vou pegar um ônibus, um táxi, um Uber, enfim, de que forma eu vou me deslocar até lá? Por quê? Porque eu tenho um corpo para carregar. Já não me desloco mais com a velocidade do pensamento. Se nós estivéssemos desencarnados, nós não precisaríamos dos órgãos dos sentidos. Ou seja, eu encarnado preciso dos olhos para ver. Se os meus olhos derem problema, eu não vejo mais. Se eu fechar os olhos, não vejo mais. Se apagarem todas as luzes, eu não vejo mais. E assim acontece também com os ouvidos, com relação a ouvir os estímulos auditivos, o nariz para sentir os cheiros e todos os órgãos dos sentidos. Se esses órgãos derem problema, a gente já vai perder algum dos sentidos físicos. Perceba que o desencarnado não tem nada disso. Segundo a questão 257 do Livro dos Espíritos, que é um texto longo, complexo para você estudar, chamado Ensaio Teórico sobre a Sensação e Percepção nos Espíritos, nós vamos perceber que o espírito não precisa de nada disso. Ele capta por todo o seu ser, enquanto nós precisamos aqui dos sentidos circunscritos a um órgão. Dá para perceber, vocês que estão no chat agora, eu preciso da ajuda, tá? Vamos interagir um pouquinho, nós estamos em 9. Dá para perceber o quanto o corpo nos limita? Me ajuda, por favor. Fátima, Carla, meu amigo Roberto, o Marcelo, que entrou um pouquinho depois, Ana Lúcia. Me ajuda aí no chat, por favor. Elias, que participou conosco no chat agora. Dá para perceber? Vocês conseguem entender esse conceito do quanto o corpo físico é um limitador para o espírito imortal durante a encarnação? Me ajuda aí, por favor. Eu aguardo o feedback de vocês. Enquanto isso, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. O convite, o carinho. E peço que vocês interajam, gente, tá? Concorda, discorda, faz perguntas, se for o caso. Vamos conversar, vamos trocar ideia. Bom, a Ana Lúcia está me ajudando aqui, eu vou até colocar a resposta dela na tela, sim, com certeza. Vamos ver se mais alguém se posiciona. Nossa pergunta foi, será que está claro para todo mundo aqui que o corpo físico durante a encarnação é um limitador para o espírito? Ou seja, quando é que eu recobro as faculdades do espírito? Todas as noites, quando eu deixo o corpo dormindo, quietinho lá em cima da cama, e saio do corpo. Fenômeno que o espírito André Luiz chamou de desdobramento e que Kardec vai chamar de emancipação da alma. Nós preferimos os termos de Kardec, é uma preferência pessoal nossa, ok?
Então o Roberto também participou aqui. Se alguém que mais quiser se posicionar, por favor, fique à vontade, tá? Conforme for surgindo, eu vou colocando aqui. Então ficou claro para a gente que o corpo é um limitador para o espírito. Se estivéssemos desencarnados, teríamos todas as faculdades em plenitude, claro, dentro do nosso nível evolutivo. Conforme a gente vai evoluindo, faculdades vão surgindo, né? Vão sendo desenvolvidas. Até aqui eu acho que está tranquilo. Mas o que nós precisamos entender nesse primeiro momento é que o corpo é um limitador, mas não é um bloqueador. Ou seja, o espírito continua pensando, tendo relativa liberdade para agir e, principalmente, o fato de você estar encarnado não te bloqueia a comunicação com os espíritos, apenas limita. Ou seja, espírito se comunica com espírito. Se os dois estiverem desencarnados, melhor. Se um dos dois estiver desencarnado, o processo fica mais difícil. Se os dois estiverem encarnados, mais difícil ainda. Mas vamos pegar aqui o foco de estudo da doutrina espírita, que é o encarnado comunicando-se com o encarnado. Tá bem claro esse conceito? Se os dois estivessem desencarnados, bastaria pensar. Lembre-se que a linguagem dos espíritos é o pensamento. E o pensamento não tem palavras, não tem concordância, não tem vírgula, não tem ponto e vírgula. Você não precisa ficar pensando na concordância, se é com S, se é com Z. Pensamento não tem idioma. Você apenas pensa. E nós encarnados, essa é mais uma limitação, tá, gente? Nós encarnados, ainda ao pensar e ao tentar expressar o que você está pensando, você tem que encontrar um idioma, que para a maioria de nós é relativamente tranquilo, a maioria de nós fala um idioma só, encontrar as palavras certas de forma a não dar confusão, né? Não dar ambiguidade, né? Que é a palavra de duplo sentido, que pode dar a entender uma coisa completamente diferente. Ok? Se os dois estivessem desencarnados, fácil, basta pensar. Estando um encarnado, um tem que pensar, o outro tem que captar com as dificuldades que a matéria impõe. Mas entenda, o corpo limita, mas não bloqueia. Então você encarnado ainda pode se comunicar com o plano espiritual em graus diferentes. Aí nós entendemos o primeiro conceito de Kardec. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Dá para dizer tranquilamente, todo mundo é médium nesse sentido mais amplo, né, que abrange todos nós. Desde as faculdades mais simples até as mais afloradas, como é para todo mundo, Kardec caracterizou como num grau qualquer, todos nós somos médiums. Me ajuda aí, ficou claro esse primeiro conceito? Por que nós somos todos médiuns? Porque nós somos espíritos, estamos encarnados, o corpo limita, mas não bloqueia. Agora eu vou entrar no segundo sentido da palavra médium, mais ou menos na metade do parágrafo, Kardec usa uma conjunção adversativa, todavia, e se você estudou um pouquinho de língua portuguesa, você sabe que a conjunção adversativa é um termo, uma palavra ou uma sequência pequena de palavras que tem por objetivo mudar o rumo da prosa. Ou seja, até esse ponto da conversa, eu quis falar isso, a partir desse ponto eu vou mudar o rumo da prosa. Mais ou menos assim para a gente se divertir. Eu gosto do fulano. Fulano é gente boa, mas, ó, conjunção adversativa mudando o rumo da prosa. Até o primeiro momento, o que eu quis dizer para a pessoa? Que o fulano é gente boa, é bonzinho, mas, não, quer dizer, a verdade vem sempre depois do mais, né? Olha como que é importante a gente entender isso, né? Kardec não usaria uma conjunção adversativa no meio da frase à toa. Então, todavia, que é a conjunção adversativa, usualmente assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade se mostra por efeitos patentes de certa intensidade. Então vamos começar a entender o que é efeito patente. Patente é fácil de ver, fácil de perceber, claro, concreto, né, que você percebe com facilidade. De certa intensidade, que quer dizer o quê? Mais intensos do que o normal. Então veja que
Kardec deu um segundo sentido para a palavra médium. Usualmente, ou seja, em termos de uso na prática, nós só deveríamos estar usando a palavra médium no sentido mais restrito. E aqui eu sugiro, aliás, que a gente olhe para a obra de Kardec com outros olhos. O livro dos médiuns, ele está nesse sentido. O livro dos médiuns é um livro escrito para aqueles que têm as faculdades mais afloradas e que podem usar essas faculdades na prática, que é o chamado exercício mediúnico. Se o livro dos médiuns é um livro para exercício mediúnico, eu posso pensar tranquilamente que os graus de obsessão descritos no livro dos médiuns, capítulo 23, lembra? Obsessão simples, fascinação e subjugação são graus de obsessão para o exercício mediúnico. Se você quiser confirmar o que eu estou falando, você vai lá dar uma olhada no livro dos médiuns, tanto na fascinação simples quanto na obsessão simples, quanto na fascinação. E se eu não me engano, na subjugação, Kardec vai usar uma palavra que caracteriza isso. Ele diz assim: um espírito estranho se imiscui na comunicação. Se imiscuir significa se intrometer. Ou seja, em todos os níveis de obsessão, Kardec diz que um espírito estranho entra na conversa. Agora, se você se você não é médium no sentido mais restrito, né, das faculdades mais afloradas, eu acho que você vai concordar comigo que não tem comunicação. Então, talvez nós possamos pensar que esses 3 graus de obsessão, eles são aplicáveis apenas no exercício mediúnico, não no nosso dia a dia. Aqui a gente já vai delimitando o tema e vai começando a entender a obsessão no cotidiano. Eu não vou falar da obsessão no exercício mediúnico, e aqui eu peço a participação de vocês. Essa parte ficou clara? Nós estamos em 10. Ficou bem claro, nós não vamos discutir obsessão no exercício mediúnico. Nós vamos discutir a obsessão no dia a dia. Talvez você não tenha mediunidade mais aflorada, portanto, se você não tem essa mediunidade mais aflorada, a obsessão no exercício mediúnico não faz diferença nenhuma para você. Agora, as associações que nós fazemos através dos nossos pensamentos e das nossas ações, isso faz diferença na nossa vida. Então me dá mais esse feedback para eu dar um passo à frente. Ficou claro esse conceito? Nós não vamos discutir obsessão do ponto de vista do exercício mediúnico. Ou seja, do médium que tem as faculdades mais afloradas, que já passou por um processo de preparação e que já está se arriscando, entre aspas, e já está exercitando-se mediunicamente nas casas espíritas. Não. Nosso foco aqui é conversar sobre obsessão no nosso dia a dia. Todos os dias. As associações que nós podemos estar criando através do nosso pensamento e as consequências do pensamento, que é o nosso comportamento. Por favor. Meu querido amigo Roberto diz que está claro. Eu aguardo mais algum feedback para a gente poder dar prosseguimento. Vamos lá, gente. Me ajuda aí, tira a mãozinha do bolso. Eu não sei se está muito frio na cidade de vocês. Aqui está muito quente. Mas vai que está com frio, né? Está com o dedo no bolso, não quer digitar no celular, não quer digitar no computador. Roberto já tinha se posicionado, o Elias se posiciona, a Carla se posiciona, a Ana Lúcia se posiciona, ok. Todos eles deixaram claro, né, que está dando para acompanhar. Eu vou dar um passo à frente. Então vamos lá. Se nós não vamos usar o capítulo
a classificação de obsessão, né, no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, onde que nós vamos encontrar subsídios no nosso bate-papo. Livro dos Espíritos, segunda parte, livro 2 ou segunda parte, capítulo 9, como vocês estão vendo na tela, intervenção dos espíritos no mundo corpóreo ou mundo corporal. Nós vamos usar os dois primeiros subtítulos: penetração dos espíritos no nosso pensamento, influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Aqui eu vou dar uma dica para você. Toda vez que você estudar o Livro dos Espíritos, gente, presta muita atenção nessa sequência de subtítulos, porque da mesma forma que as 4 partes do Livro dos Espíritos seguem uma ordem, ela tem uma sequência para você entender uma, usar o primeiro para entender o segundo, usar os 2 primeiros para entender o terceiro, usar os 3 primeiros para entender o quarto. Dentro de cada livro, a sequência de capítulos também tem uma ordem. E dentro de cada capítulo, a sequência de subtítulos também tem uma ordem. Por que Kardec inicia por penetração dos espíritos no nosso pensamento? Porque antes de fazer qualquer coisa, você pensa. E aquilo que você faz sem pensar, que é o instinto, que é o automático, não tem maldade. Se não tem maldade, não tem manipulação, não tem influência. Olha só como que é importante. Por que Kardec começa pela penetração no pensamento? Porque é do pensamento que parte a vida. Qual é a definição de espírito na questão 76 do Livro dos Espíritos? Seres inteligentes da criação. Inteligente para a doutrina espírita não é ter muito conhecimento. Inteligência para a doutrina espírita é ser dotado da capacidade de pensar. Ok? Então vamos dar uma olhada nesse texto. Questão, veja, primeiro subtítulo, penetração dos espíritos no nosso pensamento. Então vamos começar pela questão 456. Vou aumentar aqui para todo mundo poder ler. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Podem ver, já que estáis constantemente rodeados por eles. Então veja que nessa resposta os espíritos confirmam a tese de Paulo de Tarso na Epístola aos Hebreus, se eu não me engano, quando o apóstolo dos gentios nos ensina que nós estamos constantemente rodeados por uma nuvem de testemunhas. Lê de novo. Podem vê-lo, já que estáis constantemente rodeados por eles. Cada um, porém, só vê as coisas para as quais dirige a sua atenção, ou seja, cada espírito só vê aquilo que lhe interessa, pois as que lhe são indiferentes, com essas não se ocupa. Os espíritos são seletivos? São. Então, que tipo de espíritos eu tenho ao meu redor? Aqueles que sintonizam com o que eu penso, o que nos leva a um outro conceito. Vamos encontrar deixa só o PDF encontrar aqui. A questão 301 de O Livro dos Espíritos para a gente entender esse processo. Vamos lá. 2 espíritos simpáticos são o complemento um do outro ou essa simpatia é o resultado de uma identidade perfeita? Atentem para a resposta. A simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância dos seus pendores, dos seus instintos. Aqui ele complementa com a história de complementar ou não complementar o outro. Se um devesse complementar o outro, perderia sua individualidade. Mas preste atenção na primeira parte. A simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de pendores e instintos. Ou seja, o que é simpatia para nós espíritas? Simpatia para nós espíritas é
pensar igual, gostar das mesmas coisas. Vai me ajudando aí, me fala, galera do chat. Nós estamos em 9. Vai me ajudando e deixando aí para mim, me dizendo se está claro esse conceito. O que é simpatia para a doutrina espírita? É a concordância no ponto de vista sobre alguma coisa. Ou seja, eu sou simpático a você quando a gente pensa igual. E sou antipático quando a gente pensa diferente. Elias de Oliveira me ajudando. O termo moderno seria afinidade. Muito bom. Elias, obrigado. Parabéns por ter entendido. Espíritos afins. Carla Loureiro me ajudando também. Muito bom. Os termos do Elias e da Carla se complementam, né? Veja que eles entenderam, então. Ok. Somando ao que a gente viu agora há pouco na questão 456, eu acho que vocês vão concordar comigo que cada um de nós atrai aquilo que pensa. Através dos nossos pensamentos e das nossas ações, nós atraímos espíritos afins. Nós costumamos usar o termo sintonia. Eu não acho que o termo sintonia seja o melhor para essa situação, mas se você quiser usar, fique à vontade. Olha o Roberto me ajudando aqui também, que o conceito é tranquilo, sintonia de pensamentos e sentimentos. Então, nós somos simpáticos àqueles que pensam como nós, antipáticos àqueles que pensam diferentes. Eu acho que esse conceito ficou muito tranquilo. De posse desse conceito da simpatia, vamos ler de novo isso aqui. Os espíritos veem tudo que fazemos? Podem ver, já que estáis constantemente rodeados por eles. Cada um, porém, só vê as coisas para as quais dirige a sua atenção. Concordam que aqui os espíritos estão detalhando o processo de simpatia? Me ajuda no chat. As coisas que lhes são indiferentes, com essas não se ocupa. Tá claro para todo mundo o conceito aqui? Olha o Marcelo Miranda me ajudando também. Tá até de máscara na foto, né, Marcelo? Semelhante atrai semelhante. O responsável atrai o responsável. O irresponsável atrai os irresponsáveis. Tá claro o conceito? Gente, me ajuda aí, por favor, para a gente poder dar um passinho à frente. Enquanto vocês vão aí se posicionando, eu vou encontrando a próxima pergunta de O Livro dos Espíritos, 457. Nós ainda estamos no mesmo texto. Mas eu estou aguardando o feedback de vocês, tá? Vamos lá. Marcelo já está me ajudando aqui, dizendo que sim. 457, o Elias também está nos ajudando aqui. Então vamos para 457, deixa eu só centralizar o texto para vocês. Os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos, ou seja, aquele pensamento que a gente tem e fala assim, nossa, eu não devia pensar isso. Você se arrepende na hora. E você esconde, você começa a esconder, você começa a fingir que não tem. Será que até esse os espíritos conhecem? Resposta: frequentemente conhecem o que desejaríeis esconder de vós mesmos, nem atos nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. Opa! Então começa a juntar as informações. Os espíritos sabem o que eu penso, porque eu estou constantemente rodeado por eles, e eles podem conhecer até o que eu escondo de mim mesmo, ou seja, o que eu finjo que não penso, o que eu finjo que eu não sinto. Galera do chat, me ajuda agora. Tá começando a ficar claro o processo de associação por pensamento? Normalmente nós usaríamos o termo associação mental, só que o termo associação mental, para o espiritismo, ele é horroroso. Outra hora a gente pode falar sobre isso, tá? Nós precisamos, nós espíritas, estar desconstruindo aos poucos o conceito da mente. Porque para nós não existe mente, gente. O espírito pensa. O que é a mente? O próprio espírito? Não é.
É uma parte do espírito? Espírito não tem parte. É um tecido? Espírito não tem tecido. É um órgão? Espírito não tem órgão. Ok? Nós vamos seguindo. Frequente, 457A. Eu vou só puxar o texto um pouquinho para cima. Dessa forma, seria mais fácil esconder algo de uma pessoa viva, subentenda-se, encarnada, do que fazê-lo a essa mesma pessoa depois de morta? Resposta dos espíritos, certamente. Quando vos julgais bem ocultos, tendes frequentemente uma multidão de espíritos ao vosso lado que vos vê. Então, nós conseguimos esconder alguma coisa dos espíritos? Não. Eles sabem o que nós pensamos? Sabem. Sabem o que nós gostamos? Sabem. E pelo processo de simpatia, eu atraio aqueles que pensam igual a mim. Está começando a caracterizar a obsessão no cotidiano. Veja, isso aqui não é exatamente a obsessão no exercício mediúnico, embora o processo de associação seja o mesmo. Ok? Vai me ajudando aí a galera do chat. Vai me dando feedback. E se houver dúvidas, fala, tá? Pergunta, se posiciona. Nós não somos donos da verdade. Ok? Pouquinho mais. Influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Por que que esse subtítulo é o segundo? Porque já que os espíritos sabem o que eu penso, sabem o que eu gosto e eu me associo a eles pelo processo de simpatia, eles podem influenciar. Mas antes de me influenciar, eles têm que saber o que eu penso. Ficou claro isso, gente? Me ajuda. Se ele não sabe o que eu penso, não tem como ele me influenciar. Eu acho que não vai ser difícil de entender isso. Me dá um retorno aí, por favor. Galera do chat. O Elias está me ajudando mais uma vez, dizendo que sim. Olha que interessante estudar os subtítulos. Primeiro o pensamento. Porque é pelo pensamento que eu me identifico com eles. Olha só. Como que é importante estudar Kardec. Ana Lúcia Carlin, que já vinha participando algumas vezes, é que eu não tinha falado sobre o nome dela, também me ajuda aqui dizendo que o raciocínio ficou claro. Então vamos lá. Depois que a gente entendeu, ó, primeiro eu penso, a Carla também está me ajudando. Primeiro eu penso, através do pensamento eu mostro o que eu penso, o que eu sinto, o que eu gosto, aí acontece uma associação pela simpatia. Eu atraio quem gosta do que eu gosto. Ok? Então vamos olhar a pergunta 459, que você conhece e nós conhecemos muito bem em doutrina espírita, muitos expositores citam essa pergunta. Vou só puxar o texto mais para cima aqui. Influem os espíritos nos nossos pensamentos? Ah, deixa eu comentar uma coisa, gente. Deixa eu comentar uma coisa. Vocês perceberam que no subtítulo está escrito, tá aqui, ó, influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações? Por que que Kardec está deixando claro que a influência é oculta? Atentem para esse detalhe. Se um espírito aparecesse aqui agora, e o que eu estou chamando de aparição é o que Kardec chama, é o que o movimento espírita chama de materialização, fazer-se visível a olho nu. Não é evidência. Tá? Bem claro isso. Se um espírito aparecesse aqui agora, virasse para mim e falasse assim, André, pega uma faca, corta o seu pulso, eu ia rir da cara dele. Porque por mais difícil que seja a encarnação do espírito imperfeito, principalmente daqueles que acordaram para suas imperfeições e estão com elas, com essas imperfeições, brigando,
Não vale a pena tirar a própria vida, porque você vai tirar só a vida física, a vida espiritual continua. E a gente vai chegar no plano espiritual com um problema a mais para resolver. Então, se o espírito virar para mim em aparição e falar, pula debaixo de um caminhão, corta o pulso, toma veneno, eu vou rir da cara dele. Porque eu não vou fazer isso. Agora, se ele tentar influenciar o meu pensamento através daqueles momentos em que eu saio do meu equilíbrio, sei lá, tive um problema profissional, um problema familiar, tá faltando grana, ou então essa época de pandemia que tá muito complicada. Se nesses momentos eles aproveitarem para influenciar o meu pensamento e começar a me fazer, me induzir a pensar assim: você é um inútil. Você estuda tanto, você não consegue ajudar nem a própria família. Você estudou tanto na faculdade, olha a tua vida profissional, que porcaria. Concordam que é muito mais fácil ele conseguir nos induzir ao erro de forma oculta? Por favor, participem conosco. Entra na conversa aí, gente. Vamos lá. Vamos brincar um pouquinho. Vamos brincar no sentido de vamos descontrair, né? Não precisa ser tão monólogo assim, né? Concordam comigo que é muito mais fácil você ser induzido ao erro de forma oculta do que de forma patente? Se ele aparecer aqui agora e falar, André, pula debaixo de um caminhão, corta o pulso, toma veneno, eu vou rir da cara dele. Agora, se ele aproveitar os meus momentos de desequilíbrio para me levar, para tentar me levar a alguma coisa errada, você concorda que é muito mais fácil? Se alguém quiser e puder aí nos dar um feedback, por gentileza. Áurea Miranda, olha que colocação boa. Muitas vezes eles sabem exatamente onde nos atingem. Pelo que a gente estudou antes, Áurea, eles sabem exatamente, não é muitas vezes, não. Eles sabem o que eu penso, eles sabem o que eu gosto, sabem o que eu não gosto. Marcelo Miranda, nossos pensamentos causam clichês mentais? São responsáveis pelas obsessões que dominam nossos atos? Pelo processo de simpatia, a gente se associa, tá? Eu não acredito em clichês mentais e muito menos em obsessão que domina os nossos atos, tá? Eu não acredito nisso. Acredito lá no exercício mediúnico tem a subjugação. No nosso dia a dia, não. Eu tomaria um pouco de cuidado com isso, porque senão a gente vai manter a mesma vibe antigamente, né? Não, eu errei, mas a culpa é do demônio. Agora a culpa é do espírito obsessor. Só mudou o nome, de qualquer forma, eu estou me eximindo de culpa. Cuidado. Toma muito cuidado. O Roberto Fonseca entendeu bem o raciocínio? Sim, ele se miscui ou se intromete como se fosse um pensamento íntimo e não uma sugestão externa, mais fácil de nos derrubar. Por isso que nós enveredamos por conversar sobre a obsessão nesse sentido, não do exercício mediúnico. Por isso que nós caracterizamos no começo. Nós vamos por outro caminho. Ok? Agora me ajuda. Os espíritos influem nos nossos pensamentos, nas nossas ações? Opa, desculpa. É aqui. Sob esse aspecto, sua influência é maior do que imaginais, pois com muita frequência eles vos dirigem. Agora eu peço a participação de vocês e essa é decisiva. Que tipo de espírito nos dirige? Bons, maus, os dois ou nenhum, enfim. Você tem 4 opções: bons, maus, os dois ou nenhum. Me ajuda no chat, por favor.
Posicionem-se, por favor. Enquanto isso, eu vou agradecer. Eu gosto muito de agradecer. Obrigado pelo convite do Roberto. Obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado em pleno sábado à noite. O Elias, ele responde pra gente assim, ó. Depende da nossa vibração. Vamos ver isso. Vamos ver isso. Não, aqui não era para mostrar, não. Depois eu explico o porquê. Ela está contando uma situação pessoal e se eu mostrar, eu vou estar expondo ela. Eu não vou fazer isso, tá? Vamos dar uma olhada. Esse é o único trecho que nós vamos precisar, não do livro dos espíritos, mas nós vamos para o livro dos médiuns, tá? Esse é o único trechinho que nós vamos precisar do livro dos médiuns. Presta atenção na colocação de Kardec. Livro dos Médiuns, capítulo 23 da obsessão. Texto. Entre os enganos que a prática do espiritismo apresenta, deve-se colocar em primeiro lugar a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram ter sobre certas pessoas. Presta atenção agora. Ela nunca ocorre senão através de espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos não infligem qualquer constrangimento, aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Eu vou deixar o texto na tela e vou perguntar de novo. De posse dessa informação do Livro dos Médiuns. Vamos ler de novo? Eu vou até chamar um pouquinho mais no zoom aqui e tirar essa tela aqui do lado. Ela nunca ocorre senão através de espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos não infligem qualquer constrangimento, aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Pergunto de novo. Que tipo de espírito nos dirige? Os bons, os maus, os dois ou nenhum? Pensa um pouco e me responde. Eu vou deixar até o texto na tela. De posse dessa informação que a gente acabou de ler, quem nos influencia, ou desculpa, influenciar todos eles. Quem nos dirige? Bons, maus, os dois ou nenhum? Pode me ajudar? Gostaria de participar? Fique à vontade. Áurea Miranda. Os maus. Parabéns. Raramente alguém entende isso. Presta atenção, ó. Os espíritos bons, ou os bons espíritos, o Elias também entendeu aqui, não infligem qualquer constrangimento. Aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Qual é a chance de um espírito bom da escala espírita te dirigir? 0. Elias de Oliveira Modesto também entendeu o raciocínio, os inferiores. Os espíritos bons não dominam, eles aconselham e libertam. Pelo amor de Deus, entenda isso. Porque eu viajo, agora não por causa da pandemia, mas já viajei muito, já estive na região de vocês, estive em Volta Redonda 2 vezes e estaria em Volta Redonda agora em outubro na Feira do Livro, se não fosse a pandemia. Mas provavelmente nós vamos fazer a palestra pela internet. Já conversei com centenas de dirigentes, médiums, todos eles, todos não, muitos deles dizem assim: ah, o meu mentor é muito exigente comigo. Como que ele é exigente com você? Ele sabe que você é imperfeito? Ele sabe que você tem compromissos? Você é só médium ou você é pai, mãe, profissional, filho,
membro de família, membro de sociedade, tem conta para pagar, ou o fato de você se exercitar mediunicamente perdoa suas dívidas. O médium não precisa pagar energia, o médium não precisa pagar água, não trabalha? É assim que funciona? Eu não conheço essa ideia. Desculpa, não conheço a realidade. Aqui você vai entender por que Jesus diz assim em Mateus 11, e Kardec comenta esse versículo no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Uai, como assim? Na Bíblia, o jugo era uma peça de madeira, uma forquilha, virada para baixo e colocada nas costas de um animal que ia puxar o arado. Me parece que o nome disso hoje é canga. Eu não tenho afinidade, não tenho proximidade com a realidade né, de fazenda, então não sei dizer, mas me parece que o nome disso é canga. Forquilha para baixo, nas costas de um animal, para dominar o animal que vai puxar o arado. Ó, dominar. Volta aqui. Olha a definição de obsessão. Domínio que alguns espíritos sabem exercer sobre certas pessoas. Vocês estão percebendo que Aqui. Vocês estão percebendo que o termo está batendo? Domínio. Por que Jesus diz o meu jugo é suave? Porque ele não domina. Ele liberta, que é característica dos bons espíritos. Aconselham. Tá até aqui, ó. Vou destacar para vocês. Os bons espíritos não infligem nenhum constrangimento. Aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Qual é a chance de um espírito bom da escala espírita te constranger? Zero. Os puros, menos ainda. Tá claro o conceito? Gente, me ajuda, por favor. Dá um retorno para mim, amigos do chat. Tá claro esse conceito? Isso dá muita confusão. Tô cansado de ver médium falar não, porque o meu mentor é exigente. Como que ele pode ser exigente, pô? Ele sabe que você é imperfeito, que você tem obrigações aqui no plano físico. Você tem que trabalhar, ganhar o seu dinheiro da forma mais honesta possível, claro. Mas você está encarnado, você tem que comprar roupa, você tem que pagar contas, você tem que comer, tem que comprar calçado, se possível, comprar o seu carro para você cumprir os seus compromissos. Como assim? Espírito bom da escala espírita pegando no pé dos outros? Esse povo não estuda, não. E entenda a chamada lei do anjo guardião, questão 490 de O Livro dos Espíritos. Não vai dar para mostrar aqui agora. Que pensar do anjo guardião? O anjo guardião é um espírito de uma ordem mais elevada. Se você estudou a escala espírita, você sabe que nós temos 3 ordens: imperfeitos, bons e puros. Então atentem para esse raciocínio. Se você é um espírito imperfeito, o teu anjo guardião é bom. Se você está na 3ª ordem, teu anjo guardião está na 2ª. Se você estivesse na 2ª ordem, teu espírito protetor estaria na 1ª. Ó, sempre uma ordem acima. Os bons espíritos são elevadíssimos. Estuda a escala espírita. Vocês estão vendo o tranco que a gente leva quando a gente estuda Kardec? A prática mediúnica muda muito. E prosseguindo aqui no texto. Questão 460. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos, ou seja, nosso é o que vem de dentro, é a gente que produz. Sugerido é o que vem de fora. Resposta: vossa alma é um espírito que pensa. Então já está respondido. Tem coisa que é nossa. Não ignorais que vários pensamentos vos chegam ao mesmo tempo sobre um mesmo assunto e com frequência contraditórios uns aos outros. Pois bem,
há sempre pensamentos vossos, ou seja, o que é nosso mesmo, e nosso, o que ele está chamando de nosso, é o que vem de fora. É o que vos deixa na incerteza, porque tendes entre vós, em vós, duas ideias que se combatem. Como diferenciar? Questão 461. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios, ou seja, aquilo que não é sugerido, aquilo que sou eu mesmo que penso, daquilo que é sugerido? Sugerido é o que vem de fora. Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Agora, como é que eu identifico essa voz que me fala se a minha mente está toda atropelada? E isso é uma característica ocidental do século XXI, porque a gente ouve música, vendo TV, lendo jornal e pensando no que vai comer na janta. Como é que eu sei se é um pensamento assim abstrato, se é uma voz, se o pensamento está acelerado o tempo todo? Outra sugestão dos espíritos, ó. Os pensamentos próprios, aquilo que é nosso, são, em geral, os do primeiro impulso. Quando você vê, ouve alguma coisa, o primeiro impulso é teu. De resto, não há para vós, para nós encarnados, grande interesse em estabelecer essa distinção. Frequentemente é útil não fazê-la. O homem age mais livremente. Se decide pelo bem, faz voluntariamente. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Se eu fizer o bem porque um espírito mandou, eu perco uma parte do meu mérito. Eu não fiz porque quis, eu fiz porque o mentor mandou. Então eles agem de forma oculta. E isso tira de nós essa tonteira de ficar o tempo todo dizendo que fez o mal porque foi influenciado. Não, fez porque quis, olha lá. Se toma o mau caminho, só terá mais responsabilidade. Para de jogar culpa em espírito. Nós não temos esse direito. Nós precisamos entender isso urgentemente. E eu acho que vale a pena, inclusive, a gente começar a colocar esse raciocínio nos estudos de mediunidade. A maioria das influências é oculta, porque deixa para nós a responsabilidade da decisão. Se um espírito aparece aqui e fala, André, vai lá na casa do fulano porque ele está precisando de ajuda, eu vou, mas vou porque ele mandou. Quando a sugestão é oculta, fica para minha decisão ouvir ou não ouvir, tanto para o bem como para o mal. Para encerrar a pergunta do Elias, e a minha consciência? Elias, diz o Livro dos Espíritos que a consciência é o relacionamento do ser consigo mesmo. É ali que está registrada a lei de Deus. Então, qualquer pensamento que vier, independente de ser meu ou não, eu consulto a consciência. É bom? É. Então faz. Não interessa se é teu ou não. É ruim? É. Então não faz. Independente de ser teu ou não. É esse conceito que a doutrina espírita trabalha. Não interessa a fonte. Se é teu, se é bom, faz. Se não é bom, não faz. Mas a consciência, diz o Livro dos Espíritos, se eu não me engano, é o relacionamento do ser consigo mesmo. Ok? Meus amigos, tem alguma pergunta? Eu posso ser útil ainda? Por gentileza, me dá um feedback para a gente poder encerrar ou não, né? Roberto, se quiser falar alguma coisa também, tu que fez o convite, fique à vontade, por favor. Alguém que estiver aí no chat por um acaso e ainda não se manifestou, se quiser escrever alguma coisa, falar alguma coisa, a minha parte eu encerrei. Tá? Agora eu fico à disposição de vocês, caso ainda possa ser útil de alguma forma.
Meu amigo Roberto dizendo aqui, só temos a agradecer pela profundeza. A gente tenta, né? Espero ter sido útil e espero ter suscitado reflexões. Elias de Carvalho, você foi muito claro, não deixou dúvidas. Obrigado, querido. Ana Lúcia, como repelir esses obsessores do cotidiano, mudando o pensamento. Lembra? O que eu penso atrai. Então, eu tenho que ser, Ana, simpático aos bons espíritos e antipático aos maus. Como é que eu sou simpático aos bons? Pensando no bem. Sendo bondoso e equilibrado o tempo todo. O que é ser equilibrado? Vou sintetizar o máximo que eu puder. Pensar antes de agir. Quanto mais eu for simpático aos bons, naturalmente, por consequência, eu vou ser antipático aos maus. Não tem como você ser simpático aos dois. Ok, Ana, se puder me dar um retorno aí, se ficou claro ou não. Meu celular deve ter algum problema de obsessão, viu, gente? Ele começa a falar sozinho no meio dos estudos. Não sei se é do cotidiano, deve ser. Olha que colocação boa do Elias aqui, ó. Vigiar os pensamentos o tempo todo, né? Elias, eu acho que o vigiar e orar de Jesus nunca foi tão importante na história desse planeta. Nunca foi tão importante nesse planeta. Porque está muito fácil de achar influência perniciosa, principalmente de tristeza, desânimo e desespero. Eu acho que as coisas mais pesadas, assassinato, roubo, eu acho que nisso a gente não cai mais. Tenho a impressão. Agora, desânimo, depressão, ansiedade, raiva, eu acho que encontrar influências nesse sentido está muito fácil. E a gente não pode simpatizar. Se você quiser usar o termo que o movimento costuma usar, você não pode sintonizar. E a gente está sintonizando, porque 3x4 a gente se pega triste, se pega revoltado com situação política, situação econômica, e a gente não deveria estar fazendo isso. Mas eu gosto muito de pensar que o vigiar e orar é o versículo mais importante do Novo Testamento hoje. Não digo o mais importante, mas um dos mais importantes, com certeza. Porque está muito fácil achar influência perniciosa, principalmente de tristeza, raiva, mágoa. Nós estamos numa época muito complexa, é pandemia, a gente não consegue fazer o que estava acostumado a fazer, não pode, tem que sair de casa o mínimo possível, não pode sair, olha, até a nossa liberdade de ir e vir, de encontrar a pessoa e dar um abraço, até isso, né, a gente perdeu momentaneamente. Então é a hora de vigilância, é a hora de tomar muito cuidado. Caso alguém tenha alguma dúvida pessoal, eu vou deixar o meu e-mail aqui, tá? Estou colocando para vocês no chat. Vocês fiquem à vontade para nos mandar o e-mail para eu poder colaborar da melhor forma possível, tá? Tá na tela, André Espírita, tem os 2 Es, sem acento, andreespírita@gmail.com. Eu vou encerrar aqui agradecendo o convite mais uma vez, Roberto. Sem palavras, irmão, obrigado de coração, viu? Foi muito gostoso e muito agradável estar aqui com vocês mais uma vez. Rogo ao Pai que nos abençoe e que a gente consiga colocar em prática aquilo que está aprendendo com a doutrina espírita, para não ficar só no campo da teoria e das ideias, tá? Obrigado, gente. Deus abençoe. Até mais.